Bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a combinação de negócios da AS Brasil e da Auren. Neste caso específico, nós vamos tratar muito mais da nossa carteira aberta de investimentos, uma vez que a pergunta que nos últimos tempos não calou em relação ao canal é o que eu faria com as ações da AS Brasil. Eu já tinha mencionado no vídeo anterior, que eu vou deixar aqui no final, porque é uma sequência, né? Esse vídeo, para não se tornar muito longo, eu vou fazer em duas partes. Então, na verdade, se nós juntarmos as três partes, o vídeo de ontem, esse vídeo e o que eu farei amanhã, nós vamos ter toda a complexidade que foi envolvida na nossa decisão com relação à AS Brasil e, no caso, né, a Auren, onde houve a combinação de negócios. Hoje é dia 12 de setembro de 2024, agora são 20 para 5 da tarde, quase indo para o fechamento do pregão. Lembrando que quintas-feiras nós temos compromissos muito cedo, então nós não conseguimos fazer as gravações na parte da manhã e elas ficam sempre para a parte da tarde. O Ibovespa, agora 4 horas e 41 minutos, né? Faltando 19, na verdade um pouco menos, né? Vamos cortar aí 14 minutos para que inicie o pregão de fechamento. O Ibovespa está a 134.237 pontos, ele cai 0,33. Depois nós vamos dar uma olhada no gráfico hoje, excepcionalmente, só para ver o que está acontecendo em relação à média móvel dos últimos 31 dias. O IRB, que é uma ação que nós temos acompanhado, teve seu fechamento aqui, ó, no dia de ontem a R$ 45,98. E continua a sua senda de volatilidade, no caso hoje subindo 2,31%. Mas as ações do nosso debate, elas estão assim. A AS Brasil, ela está aqui, ó, cotada a R$ 11,59, subindo 0,17% no dia. Enquanto que as ações da Auren vão cotadas a R$ 11,09, ficou ali entre 9 e 10, eu vou usar R$ 11,10 para fins de facilitação do cálculo por conta da variação, que vem aqui subindo 0,27% no dia. O Ibovespa, depois de ter ultrapassado a linha verde, que é a média móvel dos últimos 31 dias, saltou, fez um rally e agora retorna, como eu sempre disse, para a média móvel. Ele vai bater, ele pode perfurar ela e descer, ou pode bater nela e voltar a subir. Então, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Parece que os preços que estão levando ele para próximo, que estão levando o Ibovespa para próximo da média móvel, eles estão sendo rejeitados. Então, pode ser que amanhã, na sexta-feira, e talvez nos próximos dias, a gente possa ver uma subida, ou, de repente, o mercado cansou, desistiu, e a gente acabe vendo uma redução do Ibovespa. Indo agora para o fato mais relevante aqui do nosso estudo, vou mostrar depois todos os detalhes. Veja que eu fiz duas ordens de venda, que é esse Vzinho que está aqui, da AES Brasil. É uma parte no mercado em lotes e a outra parte no mercado fracionário. Botando todas as ações para venda, 6.929 ações. Veja que no dia 9 de 9 foi executado a R$ 11,55, 6.900 ações, sendo que a outra ação que eu tinha aqui, ela foi criada aqui no dia 10, na realidade, restando aqui essas últimas 29, e elas acabaram em aberto, se eu não estou enganado, nesse dia. Veja que essas 29 ações restantes, elas foram executadas no dia 10 de 9, às 10 horas e 15 minutos, foi logo no início da manhã. Então eu tive o total da venda, ou a venda total das ações. E também emiti uma ordem de compra aqui, no caso para a Auren, a R$ 11,08, onde eu adquiri 7.100 ações da Auren. Seguindo o método do canal, a primeira coisa que nós fazemos é o registro da venda. Então, nós vendemos a AS Brasil, uma no dia 9, foi a maior parte, 6.900 ações, a R$ 11,55, foi no mercado em lotes. E aqui está toda a explicação por que nós vendemos, né? Então, após ser adquirida pela Auren, seriam pagos R$ 11,51 por ação.
considerando o recente aumento de capital, a negociação foi 11,51 porque foi o aumento por conta do aumento de capital. Então, o que antes era uma venda, ou seja, se pagaria por ação da S Brasil R$ 11,55, agora está sendo pago R$ 11,51, isso porque eu não participei do processo de aumento de capital da S Brasil. Então reduziu esse valor. Então eu fiz a venda a 11,55, portanto eu fiz uma venda acima do valor que será pago por essa ação pela Auren. E no dia seguinte, eu fiz a venda no dia 10 de setembro, eu fiz a venda de 29 ações, agora por R$ 11,56. A explicação vai mais ou menos na mesma linha, só que dessa vez estou recebendo aqui R$ 11,56 por ação. Aqui embaixo você vai ver o total dessa operação, R$ 80.030,24. Nós vamos guardar esse número para depois, lá no final, nós entendermos toda a lógica que teve por trás dessa operação. Nós fizemos esse registro da venda, porque depois no futuro, quando nós quisermos olhar para saber o que nós tínhamos na cabeça quando nós fizemos essa venda, seria o nosso racional, ali está explicado por que nós fizemos isso, e também, muitas vezes, por outras atividades burocráticas da ordem estatal, como, por exemplo, o imposto de renda, a gente vai e olha para trás para ver o que aconteceu. O próximo passo é nós registrarmos a compra de ações da Auren. Então, no dia 10 de 9 de 2024, por R$ 11,08, adquiri 7.100 ações da Auren. Veja que aqui eu não tenho nenhum valor reinvestido, né? Por isso que no líquido aqui vai aparecer o mesmo valor do total que foi comprado em ações da Auren. 7.100 novas ações. Tem toda uma questão aqui que a gente levanta, né, com relação aos proventos. Veja que, no caso, né, a gente precisa entender o histórico, como é que tudo isso aconteceu. A Votorantim e mais um fundo de pensão canadense comprou a CESP. Então assim nasce a Auren, com esses dois controladores. Só que a Votorantim ela já tinha uma outra empresa chamada Votorantim Energia. Então a Auren é praticamente uma junção da CESP com a Votorantim Energia. Estou fazendo um resumo só para você. Então a gente precisa às vezes entender o histórico de como as coisas aconteceram. Então nós não temos registros além de 2022, de para trás, de como seria essa composição, né, da CESP mais a Votorantim Energia. O que acontece é que aqui no canal tem vídeos aí, se você for procurar, nós, para entender todo o processo, nós fomos juntando os balanços das duas para poder chegar numa conta que mais ou menos nos deu aqui uma ideia de que talvez nessa junção as duas pagassem lá em 2021 75 centavos por ação. Então essa é a referência. Depois, em 2022, já por decorrência do processo e também porque é outra coisa que também se precisa entender, a CESP ela tinha uma questão judicial bem considerável, por conta de quando foi construída a maior das barragens, então atingiu ali oleiros e outros artesãos, eles formaram grupos, entraram na justiça e requisitaram indenizações. Então houve que ser paga essas indenizações, parte delas tinha sentido, tinha a disponibilidade, ou seja, tinha sido feita a devida provisão, e também havia toda uma questão no entorno de um fundo de pensão. Então, eu estou só fazendo um resumo, né? É preciso depois voltar muito atrás para detalhar tudo isso. Então, era natural, né, que se esperasse que, por conta desses pagamentos aqui, se houvesse uma redução de proventos em 2022, que ficou nessa ordem pequenina de 10 centavos. Em 2023, aqui é o que fez a ação ela subir de forma excessiva, mas é porque houve uma indenização do governo federal. Então muita gente acabou comprando pensando nessa ação. Na média desses proventos, nós ficamos aqui em R$ 1,28. Se nós considerarmos essa média desses 3 anos e dividirmos R$ 1,28 por 3, nós temos um preço teto aqui de R$
R$ 21,39. É um preço teto muito elevado para o preço da ação. Depois, outras explicações, né, que a gente leva em consideração, principalmente nesta união desses dois negócios. Já o preço teto do melhor ano, o que eu considerei o melhor ano? Esse 0,75 aqui, ó, ficaria em R$ 12,50. Basta dividir esses valores aí, né, de proventos por 6%, e nós dividimos por 6% porque é o mínimo que aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação. Se nós quiséssemos no mínimo 5%, dividiríamos por 5%. Se quiséssemos no mínimo 7%, dividiríamos por 7%. Tem pessoas que dividem por 9%, mas aí é a critério de cada um. O nosso mínimo, usando a referência bibliográfica do canal, é de 6%. E, olhando aqui para a nossa projeção, que são esses 56 centavos, nós ficamos aqui, ó, em R$ 9,31. Portanto, na média desses três preços, fechamos aqui, ó, em R$ 14,40. Só que essa média também não nos interessa, ela não está descolada. No vídeo que vem eu vou mostrar por que ela não é descolada. Mas eu prefiro ser mais conservador e, nesse caso, ficar com o melhor ano quando eu me refiro ao preço teto, ao olhar esse preço teto para o passado, em R$ 12,50. E assim como nós olhamos para o passado, a gente também gosta de trabalhar com as projeções. Os resultados da Auren não têm sido muito bons, mas além disso, de não terem sido muito bons, é lógico que isso vai envolver uma série de questões relativas ao projeto. Por exemplo, a AS Brasil ela fechou no prejuízo no segundo trimestre e ela tem ainda que fazer o pagamento pela diversificação de fontes de geração, de matriz de geração que ela optou, indo para energia oriunda da irradiação solar e também por energia oriunda de parques eólicos. Então ela acabou diversificando nesse contexto. Comprou parques e precisa pagar por esses parques, está andando ali para fins de chegar no resultado. Então, nesse momento, me parece que é muito mais razoável olhar para o projeto do que olhar para o momento. E nesse momento, pelo menos a gente está projetando aqui lá no final do exercício 689 milhões da Auren. Não sei como é que vai ficar no momento que houver essa união das duas, né, quando for concretizado, porque eles vão ter que juntar os balanços no final das contas. Aí eu confesso, não sei como é que isso aí vai acontecer e também não quis estudar sobre isso. Pode ser bem provável que até aumente esse valor. De qualquer forma, a gente estabeleceu aqui, ó, esses 0,55 centavos, quase 56 centavos, que você viu lá que é a nossa projeção. Nosso preço teto aqui ficaria em R$ 9,31. Eu já vou pegar uma série de informações aqui. Veja que o patrimônio líquido da Auren está em 12,3 bilhões. O valor patrimonial por ação está em R$ 12,32, certo? E com isso, considerando o preço da ação, que nós compramos a ação, R$ 11,08, o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação em 0,9. Portanto, quando isso acontece, ou seja, o PVPA está abaixo de 1, é um indicativo de que a ação pode estar barata e que o risco é muito baixo, porque você está comprando uma ação que é abaixo do seu valor patrimonial. Uma coisa que, como eu disse, né, o resultado não é muito bom, me desagrada, é que o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação, aquele lucro projetado fica em 16, ou seja, comprando a ação a R$ 11,08, se vai receber de volta aí em aproximadamente 16 anos, o que é muito tempo. E hoje nós estamos trabalhando com dividend yield para a nossa projeção de 5,4%, o que está abaixo daqueles 6% que nós procuramos, mas nós temos toda uma construção racional para cima disso. Assim, para todos esses valores que nós calculamos de projeção, nós trazemos para este quadro em azul, que vai chegar nos mesmos resultados, número de ação, payout, lucro líquido e tal, até vir aqui para o preço teto projetado. Veja que está em 9,30. Nós compramos a R$ 11,08, ele pelo menos está abaixo do nosso preço quando olhamos para o passado, que é sempre o mais importante, né? Porque o passado aconteceu. Mas ele está aqui acima desses 9,30. No entanto, nós temos uma percepção que talvez esse valor não se confirme, uma vez que
tem uma junção de negócios. Então você vai juntar dois entes e, consequentemente, o resultado tem uma tendência de melhor, mas é só uma tendência. Depois, o nosso próximo passo é por conta do registro da compra, porque a gente quer mostrar agora o racional que tinha na nossa cabeça quando fizemos essa compra aqui no dia 10 de setembro da Auren, 7.100 ações a R$ 11,08, o dividend yield aqui 5,04, nós registramos aqui também, eu não mostrei lá, né, mas a gente tem o crescimento médio composto do lucro líquido e da receita líquida. Então ele cresce aqui o médio composto do lucro líquido, 1,61%, e da receita 17,93%. Ao seu tempo eu vou mostrar esses valores. O PL, nós vimos ali 16,07%, o preço da ação sobre o valor patrimonial por ação em 0,90%, um ROI bem baixo aqui, 5,6%. Então tudo está envolvido dentro desse processo da compra, e o preço teto aqui 9,31, a gente utilizou o menor deles. Mas a gente depois vai dar uma visão do porquê, embora a gente considere esse preço teto, que é o menor dos que a gente tem lá, nós não entendemos que ele pode estar para se ajustar. E o nosso próximo passo é atualizar as nossas metas. Metas essas para os anos de 24 e 25, que foram, pela última vez, atualizadas no mês de maio de 2024. Note que aqui se incluía a AS Brasil, onde nós tínhamos então adquirido até então, não até o mês de maio, né, até esta última compra, 6.929 ações da AS Brasil. E agora atualizamos nossa revisão para o mês de setembro de 2024, trocando aqui a Auren, onde nós temos então 7.100 ações. Note que existe uma linha mais escura aqui, uma linha preta bem mais escura. Abaixo dessa linha estão as nossas ações de oportunidade. Então eu incluí a Auren como ação de oportunidade. Daqui para cima nós temos 7 ações na carteira aberta do canal que são de pagamento de proventos. Então elas pagam proventos para nós. Por conseguinte, nós não estamos esperando receber proventos da Auren. O que nós temos aí é uma possibilidade de valorização da empresa, valorização da ação da empresa, o que pode então melhorar os nossos scores do ponto de vista dos valores que foram investidos ou nessa transação que nós estamos fazendo de AS Brasil e Auren. Este quadro nós fizemos no vídeo de ontem, que eu vou deixar logo a seguir no final, onde então nós fizemos uma simulação, que era a troca da AS Brasil para a Auren, considerando aqui 1.000 ações. Um exemplo. Mas na realidade nós queremos ver agora o modelo real, quando nós utilizamos as 6.929 ações que eu mostrei agora, que nós possuíamos da AS Brasil. Aqui, bem neste canto, estão os fatores de conversão, né, que é de R$ 1,15, porque cada ação da AS Brasil vai ser multiplicado por 10 e elas vão ser separadas em ações ordinárias ou preferenciais conforme as escolhas oferecidas para os acionistas, que são essas 3 opções. E você vai receber ações dessa empresa aqui, uma empresa intermediária, ela vai existir por um tempo e depois ela vai deixar de existir, chamada ARN. Então, se eu multiplicar por 10, eu vou ter 69.290 ações da ARN, que eu posso distribuir da seguinte forma: 90% em ações ordinárias e 10% em ações preferenciais, conforme este quadro aqui. As ordinárias estão no verde, as preferenciais estão no amarelo. Mas eu também posso botar meio a meio em ordinárias e preferenciais ou na integralidade em ações preferenciais. Se aquelas ações que forem escolhidas como ações preferenciais, lá no final desse processo, que é o chamado fechamento, as preferenciais elas vão ser convertidas em valores monetários que vai cair no bolso do acionista, na conta do acionista, a ser multiplicado por este fator aqui, 1,1509. Se você multiplicar esse valor por 10, vai dar aproximadamente R$ 11,51. Veja que está bem abaixo, está um pouquinho abaixo do valor que a ação da AS Brasil está sendo negociada, R$ 1,55. Mas
é importante que nós estamos falando das ações da empresa intermediária, ARN. Nós precisamos agora saltar para as ações da Auren. Como é que isso vai acontecer? Para isso, existe este fator aqui, ó, de multiplicação, de 0,075. Então, cada ação aqui da ARN, dessas que estão aqui, você multiplica por 0,075. Ou que é a mesma coisa que multiplicar primeiro, ou melhor, dividir primeiro por 10 e depois você multiplicar por 0,75, que é mais ou menos a relação que foi estabelecida lá na origem de quanto valeria uma ação da AS Brasil em relação à ação da Auren. Então pega uma ação da Auren, multiplica por 0,75, daria uma ação da AS Brasil. Quando se faz este fator de multiplicação, se você tiver na opção número 1, você vai ter 4.737 ações da Auren lá no final e na sua conta corrente R$ 7.974,88. Se você fizer a opção número 2, você terá 2.631 ações da Auren lá no final e você vai ter R$ 39.874 na sua conta. Ou, se você fizer a opção número 3, você vai receber, então, na sua conta, R$ 79.748,76. Com a venda que nós fizemos, nós obtivemos 80.030. Portanto, nós ficamos acima do valor a ser pago. Tá, mas isso aí não é um pedaço só da questão. Porque você precisa considerar o imposto de renda. Imposto de renda, na venda de ações, você paga, depois que passa de R$20 mil, até R$20 mil no total, no todo, você não paga imposto de renda. Se você passou de R$20 mil na transação, que é o caso aí, né, vai a 80 mil, aquele valor que for considerado o ganho de capital, ou seja, supondo, né, que eu tivesse investido 75 mil e estou recebendo 80, eu vou pagar 15% de imposto de renda sobre esses 5 restantes. Mas no caso aqui do canal, nós fechamos no prejuízo a operação. Nós investimos aproximadamente 85,5 mil e recebemos de volta 80 mil. Portanto, R$ 5.500 é o prejuízo. Como está no prejuízo, não paga imposto de renda, isso foi avaliado na hora. Então nós recebemos 80 mil, que é melhor que esses 79.700. Um pouquinho melhor, mas é melhor. Muito bem. De toda sorte, a nossa escolha pela opção teria sido a opção número 1. 4.737 ações da Auren e R$ 7.974 no bolso. Aí, o que ocorre? Considerando o preço da ação da Auren, R$ 11,10, o nosso patrimônio, então, teria sido para 4.737 ações, 52 mil, basta multiplicar um pelo outro, mais o valor que viria para a conta, R$ 7.974, totalizando R$ 60.055. Veja o quanto teria de diferença se nós tivéssemos feito essa opção daqui para cá. Então nós optamos por esta, considerando ainda o preço da ação nesse momento, R$ 11,10, e mais o número de ações que nós temos. Então, né, nós vamos chegar neste valor, é o valor atual. Mas vamos supor que esta ação, isso já aconteceu, agora em questão de um mês atrás, a ação da Auren, ela teve ali cotada a R$ 11,90. Veja que se ela chegar a de novo a R$ 11,90, o nosso patrimônio já passa para... Desculpa, eu botei 12 ali. Deixa eu corrigir aqui. R$ 11,90, tá? O nosso patrimônio já passa para 84.490, que é bem perto do valor que nós temos a cobrir por conta do prejuízo. Então basta que haja esse salto. Se vir a pagar proventos, então melhor ainda. E isso que eu ainda não somei os 1.220, porque eu não comprei o total da venda das ações da AS Brasil em ações da Auren. Poderia ter comprado mais 109 ações aproximadamente. Então, se você fizer o somatório dessas duas células, você vai ver que aqui embaixo nós já chegamos no valor que foi o total investido. E aí, a partir
nesse momento, se conta uma nova história. E essa nova história eu vou mostrar para você em termos de composição, de valor patrimonial, número de ações e o que se esperar, que eu farei no próximo vídeo. Uma coisa que é muito comum de se perguntar dentro do mercado é se, mas essa aí não tinha opção melhor? Eu respondo que eu acredito que deveria ter opção melhor. Mas você, claro, tem que fazer sempre o dever de casa, né? Você vai ter que parar, tem que estudar, tem que analisar para ver se realmente essa opção ela tem uma consistência. Mas também não é crível que você vai pensar que exista, que você vai chegar na melhor opção, porque existem muitas possibilidades dentro do mercado. Então, como ela é uma carteira conservadora, ela tem determinados tipos de objetivo, parece que nesse momento essa foi uma opção, eu diria assim, mediana, uma opção boa, né? Porque existiam outras formas, talvez de correr mais rápido para fugir do prejuízo, mas eu acho que nós estamos falando aí em número de ações e na própria oscilação da ação, porque a gente estava olhando para o patrimônio lá no final, e patrimônio não é a coisa mais importante, mas sim o pagamento de proventos, que é o que a gente pretende aqui no canal. Assim que tudo isso ficar esclarecido, e eu vou colocar isso no próximo vídeo, eu tenho a impressão que é uma ação que ela chega muito rápido, perto dos R$12. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando como sempre, meu grande abraço.